Olá, amigos do canal Coruja Legal, tudo bem? Na última quarta-feira nós falamos sobre república. Vimos que o Brasil é uma república federativa. Se você não assistiu a aula sobre república, pode acionar aí o link que está na descrição desse vídeo. Hoje eu prometi que falaria sobre federação. O Brasil é uma república federativa, portanto, é uma federação. E o que isso significa? Há alguns países que são federação. Estados Unidos, Rússia, Austrália, Canadá, mas nem todos são federação. Há países como o Chile, o Uruguai, a França, Portugal e Espanha não são federação. E se alguém lhe perguntar quais são as características de um país federativo, de uma república federativa e de um país que não é federativo, você saberia responder? Precisa saber responder, porque é o nome do nosso país, a gente tem que saber explicar isso daí. Então hoje nós vamos aprender o que é uma federação. Muito bem, assim como na aula passada vimos que a forma de governo republicana, república, se opõe a uma outra forma de governo, que é a monarquia, a federação, que é uma forma de Estado, se opõe ao Estado unitário. Ah, mas isso está muito confuso, calma. Vamos por partes. A federação se opõe ao Estado unitário. E o que esses dois estados, o Estado federativo e o Estado unitário, no que eles diferem? A questão é como o poder político é dividido, é distribuído no território, geograficamente, quão descentralizado ele é. Se um Estado adota uma forma de poder centralizada, esse Estado é denominado Estado unitário, como a França, Uruguai, Chile, Espanha, enfim. Há países, no entanto, geralmente países que têm um tamanho maior, uma extensão territorial maior, eles adotam, mas nem todos, né? Porque a China, por exemplo, não adota a federação. A maioria dos países maiores, que tem maior extensão territorial, adota a forma de Estado de federação, onde há uma descentralização do poder em unidades autônomas, que nós aqui no Brasil chamamos de unidades da federação. Inclusive quando você preenche o formulário, né, vem no seu endereço ali cidade e aparece UF, que significa aquela letrinha, aquela sigla UF, onde você coloca ali SP se você mora em São Paulo, RJ se mora no Rio de Janeiro. UF significa unidade da federação. E a federação pressupõe que essas unidades menores, estados e também municípios, têm autonomia legislativa, autonomia administrativa, autonomia política e também financeira. O Brasil adotou essa forma de Estado desde a proclamação da República, em 1889. Mas antes da proclamação da República, desde a independência em 1822, o Brasil era uma monarquia e, portanto, era um Estado unitário, onde o poder emanava ali do centro, o poder era centralizado. E a partir da proclamação da República foi adotada a forma de Estado federativa. Embora essas unidades da federação tenham autonomia, não podemos confundir autonomia com soberania. Isso implica que essas unidades não podem se separar. Nessas últimas eleições, muita gente acabou sugerindo, talvez até maldosamente, né? Por que não dividimos o Brasil e colocamos ali o Fernando Haddad para governar o Nordeste e deixamos o Bolsonaro governando o Sudeste, Sul, enfim. Esse espírito de secessão, de segregação, de separação do Estado, ele é proibido pela Constituição. Existe um pacto, que nós chamamos de pacto federativo, que impossibilita essa segregação, essa separação de estados. No sul do Brasil, existem alguns movimentos de emancipação, com esse caráter aí de secessão, de separação. Tem um muito interessante, você pode procurar aí no Google, coloque o Sul é o meu país. Eles têm um site ali, né, sullivre.org,
e querem separar o Sul, formar um outro país. Mas isso é proibido, como eu disse, pela Constituição. Logo no artigo 1º da Constituição, nós lemos que a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, né? Ou seja, essa união é indissolúvel, ela não pode ser dissolvida, separada. E essa forma de Estado de federação é, inclusive, na Constituição considerada uma cláusula pétrea. Mesmo os legisladores que têm esse poder de alterar a Constituição por meio de propostas de emenda constitucional, eles estão proibidos de abolir a forma de Estado federativa. Tá? Um tema que vai ser muito debatido nos próximos anos aí é o Pacto Federativo, porque o exercício do poder político descentralizado implica também na necessidade de recursos financeiros, de uma distribuição mais adequada dos recursos financeiros. Então você vai ouvir muito nos próximos meses, nos próximos anos, falarem sobre Pacto Federativo. Então quando você ouvir falar do Pacto Federativo, sempre se lembre dessa aula, né, de que o poder político ele é exercido em nosso país por meio de estados, municípios, e essas unidades da federação precisam de dinheiro. Hoje a maioria dos tributos, boa parte dos tributos, são tributos que vão para a União, né? E esses tributos, depois, uma parte deles é repassado para estados e municípios, mas as coisas acontecem mesmo no município, no estado, onde a saúde acontece, onde a educação acontece, onde a segurança pública acontece. Então essa questão de repasses e de como o dinheiro vai ser dividido em nossa federação vai ser um tema muito abordado aí nos próximos meses, nos próximos anos. Então esteja preparado para debater isso aí com a consciência do que é uma federação. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, um ótimo dia. Tchau, tchau.